E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aguardando aqui as pessoas entrarem para a gente começar mais uma live. Um segundinho só. E aí, tudo bem? Kátia Fulão, Adriana, Ju Queiroz. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Faz tempo que eu não apareço por aqui. Eu estava com live toda semana, aliás, todos os dias, uma vez por dia. E desde a semana passada a gente mudou para uma vez por semana. E assim as lives vão continuar muito legais, cheio de conteúdo para vocês, mas agora é uma vez por semana. Bom, para quem não me conhece, eu sou Arthur Grangeia, sou diretor da Color Mix. Eu sou arquiteto de formação, sou apaixonado por arquitetura. E nessa quarentena eu resolvi bater um papo com vocês aqui, convidando grandes arquitetos, designers, jornalistas, pessoas de todas as áreas que envolvem o nosso universo. Nesse período eu conversei com várias pessoas incríveis, Jaime Bernardo, Érica Queiroz, Baciches, Fernando Fortes, muita gente legal. E hoje não vai ser diferente. Eu vou bater um papo com um super arquiteto, um jovem arquiteto, super talentoso, é um dos grandes expoentes da sua geração, com certeza. Ele é super versátil e agora também, além de arquiteto, ele é apresentador de um reality show de reforma, que é o 24 Horas para Redecorar. Então hoje eu vou bater um papo com o Renato Mendonça. Não sei se ele já está por aqui, vamos ver se ele já está por aqui para conectar com a gente. Já aqui, entrando, tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal, cheio de conteúdo para vocês. Vamos lá, olá, tudo bem? E aí, Arthur, tudo bem? Deixa Tudo eu arrumar ótimo, e aqui a minha você? câmera. Tudo jóia. Espera aí, vou descer um pouquinho aqui. Super. Tô ajustando aqui também para mim. Primeiramente, super obrigado por ter vindo topado bater o papo aqui com a gente. Imagina, eu que Conversar agradeço o sobre convite. arquitetura, da sua Obrigado. carreira. Valeu. Super obrigado de coração. Como que você está passando na quarentena aí? Preso em casa, né? Acho que quase como todos. Como Controlando a quase todos, ansiedade aqui. espero. Exato. E hoje a gente vai conversar muito sobre arquitetura, sobre a sua carreira, o seu olhar. Tudo certo? Então, estamos prontos? É isso aí, vamos lá. Eu sempre gosto de começar pelo início da carreira e muito pela formação. É uma pergunta que eu costumo fazer sempre, que eu acho que para poder conhecer um pouquinho mais do que está por trás do profissional. Eu li que você desde muito cedo já queria ser arquiteto, já sabia que era arquiteto. Você sempre foi Então, dessas crianças que gostava de desenhar? Ou de quando que veio essa paixão pela arquitetura? Arthur, é engraçado isso, cara, porque de fato eu fui dessa criança que gostava de desenhar. Sabe, que você dá um lápis na mão com papel e aí esquece a criança que ela tá lá quietinha no canto dela. Eu fui desses. Sim. Só que eu acho que o meu pai me influenciou muito nisso. Ele não é arquiteto, ele trabalha com fazenda, só que ele é um cara muito detalhista. Ele é um cara que sempre desenhou muito bem, que sempre teve uma visão espacial muito interessante. E eu acho que eu tive essa influência dele. Como eu tive muito contato com a fazenda dos meus avós, a fazenda do meu pai, eu comecei a tomar um pouquinho de gosto por isso. E eu reparava muito nas casas, era muito louco isso. Eu lembro da casa, de uma das casas da fazenda, que tinha uma escadaria que você subia. Então, assim, eram aquelas mansões na época, né, com assoalho de madeira. E eu acho que eu fui tomando gosto dessa forma. E aí, tô aqui, Que arquiteto. legal. É sempre legal olhar um pouquinho, até esses detalhes que você falou, eu consigo enxergar muito da sua arquitetura nisso. E o seu Ai, que começo da bom, profissão, fico como feliz com foi? isso. Desculpa, fala de novo. O seu começo, como foi? Você saiu da faculdade e já foi empreender? Você passou por outros lugares antes? Como foi o seu comecinho para quem está nos assistindo aqui e está começando também? Então, o que acontece? Eu não prestei arquitetura de cara. Eu prestei medicina, administração, e depois eu entendi que de fato era arquitetura, que eu não fugiria disso. E que bom que foi assim. Eu acho que pelo fato de não ter nenhum arquiteto na família, na verdade eu tinha uma prima só, mas hoje ela não está exercendo, e aí eu fiquei um pouco resistente e fui. Vim para São Paulo em função da faculdade e continuo aqui desde então. Isso foi em 2002. Depois que eu saí da faculdade, Arthur, eu trabalhei com áreas bem diferentes. Eu comecei a trabalhar no primeiro ano da faculdade, né? Começa por Desde o aí. comecinho. Cara, isso é tão importante, né? Eu vejo que meu primeiro estágio hoje ele é muito útil para mim. Eu lembro de várias situações e de vários aprendizados que hoje eu vejo isso em prática.
Então, isso é muito interessante. E aí eu passei por várias frentes diferentes de trabalho. Foi projeto de alvenaria estrutural, Hum. paisagismo. Depois eu fiz atendimento de incorporação dentro de uma imobiliária, que foi muito bacana, cara. Esse trabalho eu trabalhava de segunda a segunda e era um trabalho bem interessante porque eu entendia qual era o perfil da região, o que aquela região precisava de empreendimento. Então, assim, era o residencial, qual a metragem dele, qual é o tipo da família que vai morar ali, qual é o poder aquisitivo daquela família. Cara, isso me enriqueceu muito profissionalmente. Aí saí de lá porque passei num processo de trainee da Gafisa, que foi muito bacana, super interessante, um processo gostoso de fazer com pessoas inteligentes, pessoas que queriam aprender, sabe, que tem essa vontade de crescer dentro de uma empresa. Fui para Sim. lá, Gafisa Alphaville, depois fui para a Scopel, depois... e é interessante, Arthur, a Scopel é uma loteadora, né? Assim como a Alphaville Urbanismo. Sim. E foi durante o meu período na Scopel que eu fiz o meu primeiro projeto. Um amigo meu me chamou, disse que queria mudar de apartamento, ia comprar o primeiro apartamento dele e perguntou se eu não poderia ajudá-lo na escolha desse imóvel. E eu falei, cara, vamos, né? Adorava fazer isso. Falei, vamos embora. Aí olhamos uns 2, 3, mais ou menos, 4 apartamentos. Ele sempre me falando o que ele queria, como que ele imaginava para a casa dele e tal. E aí eu direcionei ele para o apartamento que eu achei que seria mais correto, assim, que teria condições de abrigar todas aquelas necessidades dele. E aí foi isso. Ele pegou, comprou, falou, beleza, agora o projeto é teu. Eu falei, menino, eu nunca fiz um projeto na minha vida. E aí eu comecei a desenvolver isso. Ele tem um olhar muito bom para tendências e arquitetura em geral. Ele é um grande admirador. Desenvolvemos esse projeto. E eu chamei uma amiga paisagista para fazer um jardim, porque é um térreo, então tem um cantinho, assim, bem gostoso. Ela fez, chamou a equipe da Casa e Jardim para conhecer. Eles conheceram, decidiram publicar quando chegar, quando a redatora ou a produtora, não me lembro agora, entrou no apartamento, que Que foi a legal. Stephanie. Quando a Stephanie entrou no apartamento, ela falou: não, vamos fazer esse apartamento inteiro. Aí me ligaram, Que Renato, você legal. topa? Eu falei, cara, não sabia nem o que fazer, né? Eu falei, topo, o que eu preciso fazer Primeiro nessa? apartamento. E aí foi capa da Casa e Jardim, cara. Foi muito legal. E você Aí quer começar depois com o pé disso, direito, né? comecei com o pé direito. Aí depois disso, Arthur, meus amigos começaram a falar, cara, o que você está fazendo nessa empresa? Vai trabalhar com criação, vai trabalhar com escritório de arquitetura, sai do mercado imobiliário, né, da incorporação. Eu falei, quer saber? Eu estava meio infeliz mesmo. Eu falei, vou arriscar, né? Tipo, e aí, olha que interessante. É engraçado como a vida prega umas peças na gente, né? Sim. Foi nesse momento que meu diretor da época chegou para mim e falou assim, Renato, vai abrir uma vaga para gerência, eu era coordenador da equipe, para gerência e eu indiquei seu nome. Eu falei, cara, ferrou. Eu falei, porque eu não quero ser gerente, sabe? Porque eu não quero ser gerente de nada, porque eu não quero continuar na empresa, não estou feliz aqui. Aí eu tomei a decisão, falei, nem adianta, estou saindo agora. E aí fui, meti a cara e fui aprender dentro de um escritório de arquitetura de um conhecido, um cara muito bom tecnicamente, um cara super responsável, cheio de clientes legais. Entrei no escritório dele, que é o Fernando Figoli, trabalha Sim. muito mais hoje com corporativo e com varejo. Ele pegou, entrei no escritório e falou, Renato, todo residencial é seu. Abraça isso porque eu não quero mais fazer. Eu lembro que teve bem essa história. Eu falei, cara, vamos lá, né? Assumi uma responsabilidade e aprendi com ele. Aprendi lá, fiquei 2 anos e meio. Depois decidi abrir meu escritório. Que legal. Você, Foi a você, você, história. muito legal isso. Você contando um pouco disso me veio uma questão na cabeça que eu não tinha nem programado, mas eu queria saber um pouco da sua opinião. Ah, Existe aí não sei se discussão é a palavra certa, sobre se o arquiteto deve ser um generalista. Eu, particularmente, acredito que, antes de qualquer coisa, a arquitetura é generalista. E tem muita gente que acredita que o arquiteto deve ser um especialista de alguma coisa. Como que você vê isso, hum, baseado nas experiências múltiplas que você teve? então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de conhecimento de tudo.
uma coisa que eu costumo dizer no escritório, a gente tem que vivenciar, tem que experimentar tudo aquilo que está acontecendo dentro de uma obra. Por quê? Eu tenho que entender se a pintura está boa, se o piso está bem assentado. Como que eu sei isso? Vivenciando, experimentando, tentando fazer também. Então a gente tem que ter uma humildade, Arthur, de ouvir muito, cara. Eu ouço todos os meus empreiteiros, todos os pedreiros, os pintores, os encanadores, cara, os engenheiros. Assim, eu aprendi com eles. Então, assim, como eu posso dizer que aquilo tá bom ou não se eu não sei fazer? A gente tem que saber fazer. A gente tem que ter uma noção daquilo tudo. Paisagismo, cara, eu trabalhei 2 anos e meio, dois anos e meio com paisagismo, com o Gilberto Elques, depois com a Cláudia Munhoz. Os dois continuam Só aí fera. cheios de projetos, são feras, assim, são incríveis, trabalho maravilhoso. E aquilo me trouxe uma base tão boa dessa frente que hoje eu me sinto confortável de sentar numa reunião de paisagismo e opinar a respeito de espécies, a respeito de volumetria. Claro que eu não tenho conhecimento de qual espécie vai no sol, qual a rega para determinada espécie, mas aí eu ouço. Só que eu consigo trazer a cara que eu gosto para dentro do meu projeto. De saber ouvir, para poder aprender com o outro. Você sabe que, falando um pouquinho disso, essa semana eu estava conversando, semana passada, eu estava conversando com uma amiga que trabalhou muitos anos numa loja e foi com ela que eu aprendi técnica. Eu falei, poxa, é bacana eu saber o que eu sei hoje ouvindo de alguém que eu gosto e que eu confio. Ela chama Rose, ela é maravilhosa, trabalha muito bem. E ela me ensinou tudo que eu sei. E é muito bom isso, porque eu me sinto confortável em desenvolver esses projetos. Eu gosto muito de iluminação também. Que legal. Pela sua resposta, eu entendi que é importante ser generalista antes de mais Eu nada. acho. Isso eu É. compartilho da A sua gente pode se visão, especializar, acho que a gente pode sim se especializar em algo, mas a gente tem que saber um pouquinho de tudo, sem dúvida. sem dúvida. E me conta, falando um pouco, você falou um pouco de ouvir e tudo mais, como que funciona o processo de criação dentro do seu escritório hoje? Você concentra tudo em você? Você divide com uma equipe? Como que você interage com o seu cliente? Como que funciona isso? Tá. Lá dentro do escritório, quando eu recebo uma demanda nova de projeto, eu sempre direciono esse projeto para alguém da equipe. Eu quero que a pessoa que esteja no meu escritório esteja colaborando criativamente e tecnicamente. Eu acho que todo mundo ali pensa diferente, e que bom que pensa diferente, sabe? Que bom que as meninas podem agregar conhecimento, enfim, coisas que eu não sei, elas me trazem e eu acho maravilhoso isso. A função é essa. A função não é colocar o olhar no computador, a mão no mouse e sair produzindo feito doido. É pensar. Eu quero isso É. aqui, ó, principalmente. Então, claro que o desenvolvimento da criação fica comigo, isso sempre em discussão com mais uma pessoa, às vezes com mais de uma pessoa, né, ou mais de uma das meninas, e a gente desenvolve juntos. A parte técnica eu faço, eu gosto de fazer também, mas hoje eu não tenho tanto tempo para fazer isso. Então, os executivos, eu não tenho mais tempo para ficar desenvolvendo. E eu adorava fazer executivo, cara. Mas hoje a gente tem que cuidar de outras frentes, é o financeiro, a gente tem que E captar o bom de ter uma equipe cliente, boa é isso, que você consegue delegar com confiança, né? tem que delegar, a gente não pode centralizar tudo. E isso para mim foi um grande aprendizado e foi difícil, Arthur. Cara, eu sempre trabalhei sozinho até, eu acho que eu completei 1 ano de escritório trabalhando sozinho, mas eu trabalhava muito, trabalhava todos os finais de semana. E aí eu comecei a repensar, falei, cara, não dá para ser assim. Eu vou chamar alguém para ensinar alguém como eu gosto que seja feito um trabalho. E aí foi quando entrou a Laís, que entrou como estagiária e está comigo até hoje, está formada, enfim. E eu consegui como criar alguém dentro do escritório. Isso para mim me traz segurança, sabe? Hoje eu entrego um projeto na mão dela, ela sabe o que eu gosto, como que eu gosto que seja feito. Ela compartilha da mesma opinião, que é super importante. A gente tem que trabalhar com quem a gente acredita, com quem a gente admira. E eu espero que seja assim com elas também. Você falando assim, me passa uma visão de empreendedor além do arquiteto.
desde o início do seu repertório, até isso que você está falando de delegar, são visões que qualquer empreendedor mais Uhum. moderno, mais atual, tem essa visão e compactua desses princípios. Eu vi que você foi estudar sobre isso depois também. O quanto é importante o arquiteto compreender essas questões que não se ensinam na faculdade, como gerenciar um projeto, gerenciar a equipe. Quão importante isso, você enxerga É. isso? Cara, você sabe que eu saí da faculdade me sentindo cru. Acho que ninguém sai da faculdade se sentindo super preparado para montar um escritório, sabe? Eu nem sabia. Eu vou te contar que eu nem queria ter um escritório, Arthur. Não queria. E aconteceu. Então, eu nunca pensei nisso. Tipo, poxa, eu vou ter um escritório. Eu sempre pensei, vou trabalhar no escritório de alguém que eu conheça, de alguém que eu admire o que faz. Mas não foi bem por aí. O caminho que a vida levou foi outro. O que eu acho? Quando eu montei o meu escritório e comecei a construir a minha história profissional, eu senti falta de muitas coisas. A principal dela foi gerenciamento de pessoas e cuidado administrativo, sabe? Como que eu dou conta de tantas frentes? Porque se você parar para pensar, o escritório hoje ele não é só o criativo e o técnico, né? Envolve uma série de coisas que a gente não está preparado para fazer. Bom, quando eu estava trabalhando com aprovação de empreendimentos no norte e no nordeste, eu passava a semana lá. E eu comecei a perceber o que é a vida de adulto, o que é a vida de gente grande. Cara, eu tratava com o prefeito, com o secretário, fazia reuniões com o governador. Então, assim, é sério. Quem está ali tem uma postura séria e a gente tem que passar segurança. A gente passa segurança quando a gente tem conhecimento. E aí eu comecei a entender que dentro do que eu fazia, eu precisava antecipar problemas. Eu tinha que ter a capacidade de ver um pouco além daquele momento que estava sendo tratado. Comecei a decidi fazer um MBA na FGV em Gestão Estratégica e Econômica de Projetos, que não é um projeto como o nosso de arquitetura, é um projeto global, em geral. Qualquer Como, por projeto. exemplo, um projeto de quarentena, sabe? Por que a gente precisa estar dentro de uma quarentena? Envolve muito Sim. mais do que um lápis no papel. Bom, foram 2 anos de estudo, cara, algo completamente diferente do que eu já tinha visto na minha vida. Foi muito difícil. Bom, a GV é uma escola muito boa, né, cara? Muito Sim. bem conceituada. E aí fiz esse trabalho, fiz esse estudo e discutindo com alguns colegas e alguns arquitetos e muitos administradores, a gente entendeu o que falta na faculdade. Cara, eu não tenho dentro da faculdade de arquitetura uma matéria de psicologia. Eu não tenho de gerenciamento de riscos. Eu não tenho. É vago. Nada. Nem Então, contrato, nada. A gente aprende a não projetar na tem. faculdade, né? Cara, não tem uma aula que te ensine a fazer um contrato. Como? Precificação. Assim, por Deus, como que eu vou me colocar no mercado se eu não sei Exato. colocar o valor no meu trabalho? E quando a gente fala de trabalho intelectual, é ainda mais difícil de precificar, né? Sim, Você sabe total. que ontem, só um parêntese, ontem eu estava fazendo uma aula online sobre precificação. Eu acho que foi a terceira aula, o curso que eu fiz sobre esse assunto, e eu sempre me surpreendo, cara. Enfim, e aí eu fiz então o MBA na GV e comecei a estudar um pouquinho mais sobre outros temas para poder me sentir mais seguro e tomar frente no escritório. Isso é muito legal de ouvir. Eu conversei aqui em outras lives com dois especialistas em marketing e gestão de escritórios de Uhum. arquitetura. E a gente vê o quão importante é, e você tomar essa iniciativa desde super cedo, não é à toa que você está trilhando uma carreira aí super sólida, porque você tem muita base nisso. Isso é muito importante. Muito bom. Isso acho que ajuda, de certa forma, também a, a projetar além do sonho, né? Vem aquela história de vender sonho. Você consegue materializar muito mais para o cliente antes de entregar alguma coisa, né? Acho que isso é muito É, válido também. eu acho, porque é o que você falou, a gente trabalha com sonhos. Isso é super arriscado, cara. Isso gera frustração, isso gera expectativas altíssimas. Só que tendo um conhecimento um pouco mais gerencial, você consegue puxar esse cliente, essa pessoa para a realidade. Falar, o céu é o limite dentro da arquitetura, dá para fazer milhões de coisas. Só que existe um fator que te segura, que é o investimento.
e também limitações físicas. Então, Exato. assim, eu acho que é o momento que a gente tem, de novo, antecipar problemas. Puxa para a realidade, expõe quais são os riscos, quais são as limitações, e aí sim começa a desenvolver um trabalho, né? E quando a gente fala de expectativa, cara, é muito complicado. A minha expectativa em cima de um projeto pode ser diferente do meu cliente em cima do projeto. Quando a gente fala de frustrações, a gente fala de frustrações dos dois lados. O arquiteto também se frustra, assim como o cliente. Então, isso é bem difícil, isso é bem delicado de ser tratado, né? E eu acho que com Sem vocês dúvida. também, né? Com Com fornecedor vocês também, também, cara, gera, mesma também gera. coisa. Eu penso muito como você, assim. Eu acho que a gente tem que tentar ser o mais realista possível dentro desse material, que são as ideias, para poder o cliente receber realmente o que ele está imaginando, assim. Eu tenho bem essa Boa. cabeça como você. E me diga uma E coisa, assim, sabe, nesse mundo hoje... só te Diga. interrompendo um segundo, só aproveitar o seu gancho. Trazer para a realidade é apresentar para ele, claro, trazer todo o cenário de uma construção, mas apresentar para ele o que ele vai receber. Dentro do escritório, a gente apresenta absolutamente tudo. Assim, eu não gosto de ouvir do cliente, como eu já ouvi no começo de carreira, poxa, eu pensei que fosse diferente, eu havia entendido de outra forma. Cara, não, isso não pode acontecer. O projeto Sim. ele tem que estar muito claro. E uma outra coisa que eu sempre passo para as meninas também do escritório, de novo, se coloca no lugar do outro. Vendo o projeto que eu tenho pronto, eu, como marceneiro, saberia executar? Eu, como tapeceiro, entenderia esse projeto? Cara, é isso, é se colocar no lugar do outro, simplificar o que a gente desenvolve, que pode ser extremamente confuso. Então, assim, primeiro tá na nossa cabeça. Se a gente desenvolver o projeto, a gente tem que entendê-lo de ponta a ponta. Ponta a ponta. Traduz isso e aí leva para o fornecedor. Porque o cara nunca viu o projeto. É a primeira vez que ele vai receber. Ele já é impactado como uma surpresa de imediato. Se aquilo não for claro o suficiente, cara, esquece, o resultado vai ser outro com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Não. Hoje em dia a gente está num mundo cheio de referências, né? Os clientes visualizam muito. Hoje a internet, Pinterest, Instagram, tem um monte de imagens. E os clientes, eu imagino que tem muita referência, mais do que em outros momentos, provavelmente. Eu queria saber de você, assim, como que você lida, envolve os seus clientes nisso? E a Amanda manda uma pergunta que tem a ver com isso. Às vezes é muito difícil conciliar o seu estilo com o do seu cliente. Como você trabalha isso? Olha, eu lembro que algum tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, inclusive, eu só queria uma coisa, que o cliente chegasse a mim pelo meu trabalho e não pelo meu preço. Cara, e até hoje eu penso isso. Falei, que continue assim, que me busquem pelo meu trabalho, sabe? Pela identificação do meu estilo, com o meu estilo. E não pelo preço que eu estou cobrando, né? Porque o mercado está cheio de valores diferentes. Infelizmente é assim. Sim, E então, assim, primeira coisa, vai buscar um arquiteto, quem é essa pessoa? Que tipo de trabalho ele desenvolve? E aí sim segue já com alguma confiança, né? Com alguma identificação. O que eu costumo fazer? Primeiro, eu converso muito com esse cliente, muito mesmo. Eu acho que às vezes eu sou até um pouquinho chato com isso, com essa demanda. Mas é fundamental, gente. Eu estou falando da casa de alguém. Eu estou falando de um investimento de alguém. Então eu tenho muito respeito a isso. Bom, tento traduzir as vontades desse cliente dentro do meu desenho. Então, para mim, é uma tradução. O grande problema nisso é que às vezes o cliente não sabe o que ele quer, né? Ele vê exato, referências pontuais e soma tudo, mas aquilo pode virar um Frankenstein. Aí a gente exato. tem que sair costurando, mas entender o que o cliente quer é fundamental para início de projeto, sem dúvida alguma. E sabe uma coisa que eu faço, que fica como dica? Olha o Edu Ah, falando, não é chato não. O Edu foi meu cliente, a gente fez um apartamento, mas eu dei bastante que trabalho legal. para ele. Possível. Uma coisa que serve como dica. É, uma coisa que serve como dica, Arthur, é o seguinte: sempre apresentar imagens, referências. Pode ser, não precisa ser referências suas, desenvolvidas por você, referências do mercado.
salpicadas mesmo. E nesse momento não tem certo e errado. É assim, isso você gosta? Não, descarta. Isso você gosta? Gosto, fica. E tenta entender a relação entre o que ele gostou, para poder traduzir e desenhar um projeto para ele. E sempre atento, ouvido em pé, respeito às vontades. Às vezes você não concorda, cara, tudo bem, o projeto não é seu. O projeto é ele, é dele, ele que vai morar ali dentro. Então não pode ter esse ego muito inflado, sabe? Poxa, eu não vou apresentar esse projeto. Vai. A gente tem que ser inteligente o suficiente para traduzir isso dentro de um gosto nosso, para a gente se orgulhar daquilo. Não é a gente que vai morar ali, é o outro, mas a gente tem que estar feliz com o que a gente está entregando. Tem que acreditar no que a gente entrega, né? Sem dúvida. Dentro dessa dica que você deu, eu sempre dou essa dica, que eu aprendi isso, eu fiz uma mentoria, eu aprendi isso, eu já falei aqui outras vezes, mas acho que é super legal. Nessa ideia de mostrar fotos para os clientes, o Google ajuda muito, no sentido até para entender o que ele fala. Às vezes o cliente fala assim, eu sou rústico. Então tá, joga ambientes rústicos do Google, vê se aquilo que aparece é aquilo que ele imagina. Eu acho que isso ajuda a desconstruir muito a ideia do cliente e você realmente conhecer o que ele está falando. É uma dica que eu acho super legal. Sem dúvida, porque o entendimento do rústico para mim pode ser um e para você pode ser outro. Completamente diferente. Então vamos estampar isso dentro de uma imagem. Até outro dia eu estava conversando com uma amiga, que a Iê, Tombolato, ela achou. Ela estava por aqui. Ela falou que você é muito nerd. Eu vi o comentário. A gente tem um projeto juntos. E, inclusive, a gente vai falar sobre isso numa live ainda essa semana. E foi muito legal trabalhar junto com ela, e está sendo muito legal. Primeiro porque a gente se identifica muito bem, a gente se gosta, a gente se respeita, mas entendimento de estilo é fundamental. O que o cliente me pede, às vezes ele me pede um clássico. Eu não sei fazer projeto clássico, não é minha praia. Só que será que o clássico o que ele acha que é clássico é o mesmo que eu acho? Às vezes não é. Às vezes é um detalhe de uma boiserie, como a gente usou no programa ontem, que não é um projeto clássico, ele trouxe uma cara diferente, mas aquele elemento pode sim ser entendido como clássico. Depende da forma como você aplica no seu projeto, né? Exato, exatamente. É super importante isso. Até cortando um pouquinho, eu vi que a Renata Pena está aqui, eu já conversei com ela, e para quem se interessar nesse assunto que a gente falou de profissionalização do escritório e tudo mais, ela é uma super expert no assunto e tem muito conhecimento nisso. Então, se alguém está assistindo a gente aqui e sentiu a necessidade, dá uma olhada no perfil dela depois que você vai conhecer, vão encontrar coisas muito legais. Ô, Renato, eu sempre acho que em momentos de tensão igual os que a gente está vivendo agora, servem de alguma forma para a gente sair melhor. Você está lidando nessa quarentena com o seu escritório como? Você adotou alguma atitude nova? Está esperando um pouquinho mais? Como que tem sido isso profissionalmente para você? Sim, quando a gente decidiu iniciar a quarentena, que foi no dia 16 de março, as meninas foram para casa, a gente compartilhou toda a rede do escritório. Elas, infelizmente, estão que elas têm em casa, mas a gente já está pensando, se estender mais tempo, os computadores do escritório vão ser direcionados para elas. Porque eu acho que o equipamento que a gente tem, que a gente prepara dentro do escritório é superior, é preparado para o trabalho, né? O que traz produtividade. Sim. Então a gente pensa nisso. O que eu acho, trabalhar em casa, no começo do meu escritório, no começo da carreira, eu trabalhei em casa durante 1 ano, se eu não me engano. Cara, precisa de disciplina, acho que você tem que ter hora para acordar, você tem que ter rotina, e eu gosto de ter rotina. Então, assim, acordar cedo, já senta no computador, faz seu café, enfim, senta no computador, levanta para o almoço, volta para o computador, faz as reuniões, isso não pode parar. Uma vez que a gente afrouxa o nó, eu acho que o nosso ritmo desanda, cara. Então, isso eu tento segurar. As reuniões com as meninas do escritório, elas têm sido semanais. Então, assim, o meu contato com elas é diário, mas para falar de projeto é semanal. Para a gente disparar o que tem que ser feito naquela semana. Qual é a urgência? O que apareceu? Tem cliente novo? Quem vai me ajudar com isso? Começa a distribuir exatamente como é feito no escritório. A diferença para mim está sendo que eu estou passando muito mais tempo no computador e projetando do que antes. Porque antes, em função das obras, eu corria muito de um lado para outro, vai em fornecedor, pega a amostra, leva o cliente. E aí eu comecei a perceber que, de fato, as reuniões por videoconferência,
gente, são ótimas, elas funcionam da mesma forma. Salvo os casos de apresentação de projeto de materiais, Sim, né? Mas sim. se não, tá, cara, a gente está ganhando um tempo incrível e eu acho que esse é o tipo de tecnologia que fica. E eu espero que E que não fique volta para realmente. trás. Eu acho que fica, cara. E que bom Eu que, também. que se ficar, para mim vai ser ótimo, o escritório vai ser incrível, porque assim, o tempo que a gente se desloca no trânsito em São Paulo é tempo perdido, é tempo produtivo perdido. Então, assim, até por isso, quando eu estou no trânsito e eu não dirijo, eu fico no celular o tempo todo, resolvendo problemas, fazendo contatos. Então, cara, se eu estou numa mesa trabalhando nesse computador, eu estou acompanhando o desenvolvimento das meninas do escritório, sabe? Eu estou mais presente, isso é tão importante, cara. Eu sentia tanta falta disso. Sem dúvida. Eu acho que uma coisa boa dessa quarentena é que a gente tem mais confiança ou aprendeu a trabalhar remoto, o que muita gente na nossa área, eu me incluo nisso, não tinha ou não estava habituado, né? Então agora é uma É, realidade que a gente tem mais confiança em fazer isso. Isso é muito Arthur, mas eu importante. vou te contar uma coisa. Ah, Eu adoro projetar tendo alguém do meu lado para eu poder conversar. Olha só, o que você acha dessa ideia? somos Eu dois. gosto de compartilhar. E agora eu estou É, sofrendo somos dois. com Eu gosto de você. gente. O que eu Somos tenho dois. Eu feito, adoro estar do lado perguntando uma coisa que não, eu adoro bater papo o dia inteiro. Então, eu gosto de trabalhar com gente. Essa é uma coisa que eu estou sentindo muita falta. eu acho assim, quando a gente começa a opinar no trabalho do outro, a ideia flui. E É, quando a gente está desenvolvendo um trabalho, às vezes trava. Então eu gosto de chamar, o que você acha disso? Me dá uma ideia aqui. E, e aí a ideia começa meu, a fervilhar, sabe? Nossa, é isso. Eu gosto de ter gente do lado, então por isso eu tô sofrendo. eu também. Muito. E aproveitar aqui para mandar um oi para. Não sei se a Sabrina ou a Ana tá mandando dar espaço interior, está mandando um abraço para Ah, eu gente, vi, eu vi. outro para elas. Renato, assim, eu vejo muito que seus projetos eles têm um acolhimento, um aconchego. Não sei se essa é a palavra correta, mas ele tem sofisticação, mas ele tem muito essa questão de aconchego. Isso é É. uma característica dos seus projetos. E até a gente deixou durante a semana aberto e a Cleide mandou uma pergunta. De onde vem esse aconchego? Se isso tem alguma coisa a ver com você ser do interior? Eu acho que tem um pouco sim. Eu gosto de textura, eu gosto de material, eu gosto de madeira. Então, eu estou vendo aqui que você está compartilhando uma foto minha na Casa Cor, né? Foi do ano passado, foi o primeiro ano que eu participei. E foi um momento que eu me entendi como profissional, sabe? Foram 3 anos estudando essa possibilidade de estar ali dentro, pensando se eu tinha maturidade profissional, maturidade financeira, equipe que me suportasse, me sustentasse nesse momento, né, da mostra. E quando eu dei o ok pro Pedro, até eu pensei muito assim sobre isso, vi o espaço, gostei do espaço, já vi algo ali dentro. E aí resolvi e dei um ok. Falei, vamos lá, vamos enfrentar essa porque me preparei 3 anos para estar aqui dentro. Aí começa uma outra questão. Como é esse projeto? Espaço é branco, cara, espaço é livre. Eu tenho paredes externas, mas o que eu vou construir ali dentro é muito livre, então depende de mim. Quem é esse cliente? Sou eu, né? E foi assim que eu entendi. Tipo, eu vou fazer algo que seja a minha essência, que tenha a ver comigo. E aí eu parei para pensar tudo isso. Essa retomada que eu gosto, o que me emociona, o que me conforta. Então, a questão dos cheiros, a questão da madeira, a questão da pedra, o piso. Então, eu falei, tudo tem que ter um porquê, sabe? A gente não pode ligar o piloto automático e sair fazendo. A gente tem que entender o Sai porquê daquelas fazendo? peças estarem ali. E aí eu parei e revi esse Deu uma travadinha personagem, essa aqui, não sei se para pessoa. você também. Não, para mim continuou. Tá bom, Bom, continua, vamos lá. Tá, voltou. aí eu pensei, quem é essa pessoa, né? Para quem é esse projeto? Se essa figura fisicamente ela não existe, para mim ela vai existir. E aí eu criei um personagem que tem muito a ver comigo, que tem muito a ver com aquilo que eu acredito, com a criação que eu tive, com todas as referências do meu passado e da minha infância, e apliquei, materializei ela aí. E o que é super interessante, Arthur, é que é o seguinte: eu sabia que os meus pais iriam visitar o espaço, obviamente, eu sabia que os meus padrinhos, e eu ganhei, há um tempo atrás,
duas arandelas super antigas, cara, arandelas de mais de 50 anos atrás, feitas em cristal fumê, gravadas em baixo relevo, uma coisa linda. E aquilo, quando eu recebi aquilo, eu falei, um dia ela vai estar ou no meu apartamento ou em algum lugar que seja importante para mim. Que E legal. aí foi aí que eu falei, cara, essas arandelas, elas precisam estar aqui. Eu sei que até um amigo meu, esse meu primeiro cliente do apartamento, da capa, ele olhou e falou assim, eu não sei se eu gosto disso, eu acho que poderia ser algo muito mais bonito. Aí eu falei, mas isso tem uma história que você não conhece. E que se você conhecer, você vai se apaixonar por ela Entendi. tanto quanto eu. Enfim, e tava lá, teve uma história bonita, e eu lembro que o Michel Lott foi ao espaço, e eu estava no espaço, eu recebi o Michel, e eu comecei a contar sobre o espaço, sobre tudo que estava ali dentro, e falei sobre essas arandelas. Tava ele e a Vi, que é uma moça que trabalhou lá, que virou amiga, obviamente. Eu acabei de contar, os dois com o olho, assim, molhado. Eles estavam Que emocionados. legal. Eu falei, é isso, a gente não pode só olhar o resultado final, gente. A gente É tem o que design entender com o afeto, né? processo. A gente tem que estar mais por dentro dessa história para poder admirar alguma coisa. Quando você bate o olho em algo, você gosta e desgosta, você está sendo injusto com o processo criativo daquilo. Então procura entender quem é, quem tá por trás daquilo tudo. Eu não estou falando quem está por trás eu. A história, Sim, sim, a que história. personagem é esse? Tudo é justificado. E tem que ser. Sim. Para ser como eu vou falar, para que tenha uma história sólida, ele tem que ser justificado. Eu entendo dessa forma. Sem dúvida, você descreveu bem o que é o design de afeto para mim. Que é isso, é Isso. conhecer não É, só o designer, não só o desenho da peça, mas a essência, o que tem por trás dela, né? Bem é legal isso, isso. pô, adorei. Depois eu quero uma foto dessa luminária, em algum canto que ela apareça. Ela Gostei aparece, de tá eu no ver elas banheiro, tem também. várias fotos dela aí. E E Arthur, você ainda. sabe que Ah, quando as pessoas me questionam que tipo de arquitetura você faz, inclusive a Casa e Jardim, agora nessa última edição, que foi a edição digital deles, tem a capa da Kika Matos, e por dentro eu estou na parte que fala sobre a curadoria, né? Inclusive com peças de vocês. legal. E lá eles questionaram, qual é o seu tipo de arquitetura? Cara, o meu tipo de arquitetura eu classifico como arquitetura do afeto. Eu acho exatamente isso. Por isso eu questiono tanto o cliente a respeito da vida dele, a respeito da história que ele teve, o que ele almeja. Então, assim, a pessoa pode ter uma história e pode não gostar dela. Ok, mas o que você quer daqui para frente? Porque é essa história que eu quero te ajudar a escrever, entende? Tudo isso é arquitetura do afeto, cara. Eu acho que, eu nem sei se isso existia antes, foi uma coisa que eu criei, não sei, mas é uma coisa que eu acredito, que eu entendo dessa forma. Eu também não sei se existia, mas para mim faz todo sentido. Então, assim, vou até adotar dentro do meu vocabulário essa arquitetura de afeto também. E a gente estava falando de Legal. casa-cor. Me conta assim, o que tem de maior desafiador em participar de uma mostra, ainda mais uma mostra com uma casa-cor, que é a maior mostra que tem no Brasil, na América. Quais que são os grandes desafios em participar de um evento como esse? Cara, eu acho que, primeiro, você tem que estar preparado para aceitar todo tipo de opinião e de crítica, né? Eu acho que vão existir pessoas que vão gostar e pessoas que vão detestar o teu espaço. E tudo bem, né? Acho que não tem problema algum em ser dessa forma. Eu lembro que, se eu não me engano, foi o Audi. O Audi fez a produção do meu espaço, porque eu gosto muito do que ele faz, do que ele produz. Eu acho que o Audi é um cara super sensível e que tem uma coisa que eu gosto muito nele, que é misturar peças boas com algo simples e transformar algo simples em algo muito legal, extraordinário. Assim. Eu acho que foi ele que falou Sim, sobre o banheiro, não tenho certeza, que ele falou, poxa, se prepara, porque as pessoas nem sempre entendem que isso é uma amostra e que o banheiro não é funcional. O banheiro está ali exposto, porque as pessoas entram e falam assim, imagina esse banheiro aberto, não funciona. O vaso sanitário virado para a cama não funciona. Ele falou, tome cuidado com isso, esteja preparado para isso. E aí eu até criei como chama? Uma paraducha para simular um fechamento. Cara, e eu acho que você tem que estar preparado para isso. Eu acho que isso é difícil. E principalmente se sentir seguro profissionalmente para se mostrar ali dentro. E se mostra da sua melhor forma, sabe? Se dedica àquilo.
se dedica no projeto, se dedica nos fornecedores e se dedica pelo tempo que você vai estar lá e você precisa estar lá, para que as pessoas saibam quem você é, para que você possa explicar o projeto. Então, assim, é uma grande dedicação em todos os sentidos. E acho também que vale a gente entender que o projeto pode estar maravilhoso na nossa cabeça, pode estar maravilhoso no nosso papel, mas existem desafios, assim, a gente nem sempre consegue o que a gente executar na qualidade que a gente gosta. Eu acho que tudo isso tem que ser ponderado, sem dúvida alguma. Muito- Foi? Foi o finalzinho, deu uma, pra mim, a segunda vez que travou agora, voltou, tá me ouvindo normal? Tô, mas eu percebi que deu uma falhinha aí. Não, não tem problema. Mas assim, de qualquer forma, foram dicas super importantes aí para quem está pensando em entrar numa mostra ou apenas para enxergar realmente os desafios que se encontram. Renato, tem uma frase que eu gosto muito da Lina Bobardi, que eu gostaria de ler antes de fazer minha pergunta para você, que é assim: Tá. há um gosto de vitória e encanto na condição de ser simples. Não é preciso muito para ser muito. Da Lina Bobardi. Eu queria saber o que é luxo para você. Cara, luxo para mim hoje, eu vejo isso. Luxo é pisar na terra. No momento que a gente está vivendo, todo mundo trancado dentro de casa, eu acho que o luxo é você poder olhar para o céu, é você poder estar livre. E livre fora de quatro paredes, em segurança, sabe? É você Sim. respirar sem ter medo de contágio, sem ter medo de vírus. Eu acho que o luxo hoje é muito simples, cara. A gente não precisa de excessos, a gente não precisa mostrar que pode muito. Para mim, honestamente, acho que mostrar, querer mostrar quem você é a todo custo, já cai um pouco numa parte um pouco cafona do ser, entendeu? Acho que você tem que se mostrar e tem que ser admirado por quem você é e não pelo que você tem ou pelo que você gostaria de ser. Então, eu acho que o luxo para mim é isso, é ser simples e ter o que te cabe, o que te conforta, o que te acolhe. Isso é luxo. E eu estava vendo uma live da Paloma Dadenberg junto com o Audi, e foi falado, eu não sei se foi da Paloma, enfim, e foi falado algo que eu concordo, que é transformar o simples em algo novo. A gente não tem que fazer um projeto milagroso, trazendo milhões de novidades e buscando soluções inovadoras. Cara, às vezes o que melhor te convém é algo que já existe. É algo que é Sim. simples, fácil de ser executado, sabe? A gente não tem que ficar inventando a roda todo o tempo. Eu acho que a roda pode ser reinventada quando vem uma inspiração, quando é uma demanda diferente do que você já teve, quando tem algo muito específico naquele cliente que te pede por isso. Ótimo, mas ela não tem que ser buscada a todo tempo. Eu acho que a gente tem que saber usar o que a gente tem em mãos de uma forma exclusiva, claro, personalizada, mas principalmente que funcione. A gente tem que pensar na usabilidade da casa hoje em A dia, né? roda tem que ser inventada quando você precisa de uma roda, né? E não em outro momento. Claro, gente. E é Não é por todo isso é momento, por porque isso que eu, aí a chance de você errar tentando inventar uma roda nova é imensa. nossa, E errar na casa é do por isso que outro eu é li pior que errar em casa. exato. Por isso que a frase da Lina faz tanto sentido para mim, que ela termina falando, não é preciso muito para ser muito, né? Acho que É. tem bem a ver com o que você falou também. Eu acho que E ser muito tá muito mais dentro da gente do que fora da gente, né? sem dúvida. E eu queria falar um pouco agora, você além de arquiteto, você tem um programa agora chamado 24 horas para redecorar. Isso. Terminou a primeira temporada agora, é isso? Certo? Terminou. Me Foram fala, 8 episódios da primeira temporada. como? Nessa primeira temporada nós tivemos 8 episódios. Me conta um pouco desse projeto e de onde veio esse convite ou de onde surgiu isso para você encampar essa empreitada nova? Cara, você sabe que eu sempre quis ter um programa de TV. Sempre. Relacionado à arquitetura. Não sabia como isso ia acontecer, não sabia quando isso ia acontecer, eu só tinha essa vontade. E eu acho que depois da Casa Cor, o meu nome ficou mais em evidência, obviamente, né? Sim. Uma grande exposição.
E alguns convites apareceram, não foi só o da Discovery, não. Foram 3 convites diferentes. Não, 4 convites para programas Olha. diferentes, considerando 3 emissoras, vamos falar. E aí eu achei curioso isso, sabe? Isso mexeu comigo. Eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Onde que esse pessoal achou meu nome? E por que eles acham que eu sou capaz disso? Eu nunca tinha feito isso. Nunca fiz teatro na vida, curso de interpretação, nada disso. Mas eu tinha essa vontade. E aí fiz uma reunião com o pessoal da Discovery, e eles me apresentaram o projeto, quiseram saber minha opinião a respeito daquilo. Eu fui muito claro com o que eu acreditava, com o que eu achava que funcionaria ou não funcionaria. Enfim, passei. Foi uma seletiva, teve um teste de VT e tudo mais. E é bacana isso, né? Que a gente não conhece. Eu Um mundo trabalhei como novo. modelo eu trabalhei como modelo há algum tempo, então eu tinha uma certa intimidade com câmera. Mas até aí é diferente, sabe? TV é Sim. diferente. Só que o que me deixou muito confortável e me deixa ainda durante o programa é porque eu estou falando sobre aquilo que eu faço diariamente, sobre o meu conhecimento, sobre tudo que eu estudei. Então isso me deixa tranquilo. E aí veio essa história, passei, legal, Renato, vamos lá, a gente tem 8 episódios para gravar. A proposta é essa, a gente tinha que escolher os personagens, e aí foi isso que aconteceu. E tem grandes desafios dentro do programa, né? Eu acho que o maior deles, claro, é o tempo que a gente executa dentro de 24 horas trabalhadas, mas existe, de novo, uma limitação financeira, existe uma expectativa e existe uma coisa diferente da vida real, que é o contato zero com aquele cliente, com aquele personagem. Ele é Então, totalmente, assim, ele existe, mas ele não é presente no processo, né? ele existe, mas ele não participa em momento algum. E sabe qual é o risco disso? Eu entregar feliz da vida, achando que eu tô arrebentando, o cara olhar e falar: que é isso? Cara, ainda bem que isso ainda não aconteceu. Pode ser que aconteça um dia. Mas o meu contato com eles é mínimo. O que acontece? Isso foi até um pedido meu, junto com o pedido do canal, que eu não tivesse o contato com esse cliente, com esse personagem, que eu conhecesse ele no momento já, zero. Vamos, tipo, ação. Antes, acho que no primeiro ou no segundo episódio, eu tive o contato antes. Eu cheguei antes, assim, minutos antes. Eu cheguei antes no espaço e eles apareceram, cumprimentaram. Eu não gosto disso. Eu gosto de não saber quem ele é. Não fisicamente, obviamente, porque eu vejo o vídeo que ele manda, eu vejo a foto dele, mas eu não quero ter o contato físico com ele. Eu gosto de abrir a porta, a câmera tá lá dentro, a câmera tá em mim, eu tô com o microfone. Oi, tudo bem? Prazer, eu sou o Renato Mendonça. É Cara, uma outra, isso é veracidade, sabe? é uma outra experiência, né? Ela passa uma sensação muito É. mais real ali na hora. Exato, exato, porque a pessoa já tá, meu, uma pilha, quer aquilo novo, né? Porque é um presente que a gente dá. Ela quer aquilo novo. Eu quero saber quem a pessoa é um pouquinho, porque é um prazo muito curto de tempo, para saber se o meu projeto vai atender ou não. Se não atender, cara, não tem o que fazer. O projeto já tá na agulha. É botar para executar. Então, assim, eu tenho os olhos e os ouvidos da equipe. Eles fazem uma entrevista com os personagens antes, eles tiram as medidas antes, mas eu acredito e confio na sensibilidade dessas pessoas. Assim, eu ouço o que a equipe diz e desenvolvo esse projeto. O projeto, Arthur, ele é desenvolvido em 3 dias, pendente do tamanho do cômodo. Isso passa por aprovação do canal, passa por aprovação da produtora e passa também pela aprovação da minha diretora de arte, que é a Cíntia, porque é a Cíntia que corre atrás de tudo dentro do Para programa. viabilizar Se eu tudo. tô ela que viabiliza aquilo. Então, se eu estou propondo uma mesa, a Cíntia tem que saber exatamente quais as medidas e qual o estilo para que ela corra o mercado e para ver se ela consegue algo ou semelhante, ou então ela fala: Rê, não tem o que fazer, a mesa da casa é a que fica. Cara, sofá é super difícil de trocar pra gente, né? Então, assim, o sofá é aquele, se vira, tem que ficar esse sofá. Então, assim, tem questões que entram como premissas e como grandes desafios de projeto e ajudam a direcionar o projeto também, a criação dele, sem dúvida alguma, né? E essas questões a gente está assistindo e não sabe, né? E a gente vê às vezes pronto, tudo pronto, lindo. E às vezes eu imagino que assim como Casa Cor,
deva ter aqueles questionamentos. Mas por que disso? Eu não gostei daquilo. E esses são dilemas que a gente não consegue imaginar que existiam. Nem imaginava que tinha esse tipo de questão. Tem outros dilemas aí, outras questões que são importantes e marcantes? Sem dúvida, cara. Assim, eu acho que existem projetos que eu me identifico mais. Esse que você está mostrando aí foi das meninas, da Juliette e da Déia. Foi um projeto muito gostoso de se fazer. Elas tinham muito claro o que elas queriam para o espaço. E isso facilita a gente muito no desenvolvimento. Mas tem outros projetos que você fala, esse projeto não é para mim, mas é para outra pessoa, né? É aquilo que eu falei. O projeto ele tem que ser alguém e a gente tem que conseguir viabilizar esse projeto. Então, assim, eu não posso imaginar milhões de coisas como na vida real, né? Como dentro do escritório, na vida do escritório. Então, eu tenho que viabilizar, eu tenho que simplificar ao máximo para que a nossa equipe consiga executar aquele projeto e que traga um bom... O que é muito interessante vazia, porque no vídeo vai ficar pobre. Lembrando que a câmera pega isso da pessoa, né? Pega o busto da pessoa. Então tem um plano que eu tenho que preencher. Então, assim, às vezes uma textura pode não fazer sentido no dia a dia, mas ela faz sentido da câmera. O que eu preciso? Impactar o telespectador? É um bicho de sete cabeças. Então eu tenho que trazer o que funciona Não na dá. casa junto com o que funciona na câmera. Cara, isso é o maior desafio do projeto, do programa. É muito difícil. Imagino que Sem deva dúvida. ser um baita de um dilema mesmo. Essa história de encaixar duas necessidades completamente diferentes, que é a vida da pessoa e a TV, É, no mesmo espaço. Deve ser, ó. Eu queria saber, cara, assim, só participar de mostra tem os seus desafios. Pode falar, sim, perdão. sim. Sabe, só para você ter uma ideia, a cor que é filmada, aparece na televisão, é diferente da cor que eu pus na parede. O tom muda. Então, assim, às vezes eu tenho que usar um tom muito mais forte. Isso foi uma coisa até que o Maurício Arruda me falou uma vez. Eu bati um papo com ele sobre isso, sobre o programa e tal. Então, isso eu estou aprendendo. Tem que ser um tom acima para filmar um tom abaixo. Só que o tom acima na casa da Caraca. pessoa não pode ser ruim. Tem que ser legal, sabe? Então, assim, cara, é bem complicado tudo isso. Eu espero que tá fazendo um bom trabalho. Espero que tenha um bom Sem resultado. dúvida que tá. Eu queria te perguntar, você participou de mostra, tem seus clientes, obviamente, tem um programa de TV, um desses mostra programa, tem desafios completamente diferentes, você fazer em 24 horas, 3 dias de projeto. De alguma forma, isso te fez um profissional melhor ou isso, essas atividades, essa mostra que é com arquitetura, esse programa que é com arquitetura, mas essas duas atividades no seu dia a dia te acrescentam um conhecimento diferente no dia a dia? Sem dúvida, cara, acrescenta sim. Eu acho que, falando de novo do programa, essa dinâmica do programa me faz repensar os projetos do escritório. No sentido de como eu posso simplificar algo e ainda ter um bom resultado se o cliente não está disposto a investir o que eu gostaria que ele investisse. O dinheiro é dele, não é meu. Então, assim, soluções Sim. simples que trazem resultado. Isso eu tenho visto como um ativo dentro do escritório, sabe? Eu tenho visto isso sempre acontecendo. Soluções. Antes, talvez eu fosse um pouco mais, como eu posso falar, um pouco mais contido. Do tipo, aqui tem que ser uma marcenaria, tem que ser um ripado, tem que ser uma madeira, tem que ser uma folha, tem que ser. Não tem que ser, gente. Se não tem orçamento É. para aquilo, Tem que e ser o aí que eu você quer. falo do profissional que foi contratado para trazer um efeito de uma forma econômica, né? Mas também, high-low, a gente tem que saber equilibrar. Eu não vou fazer uma casa inteira de uma forma simples, porque a casa não vai ficar legal. Eu gosto de sempre equilibrar materiais, trazer texturas, e isso é feito de diversas formas, né? Sem dúvida. Renato, a gente está há 55 minutos conversando. Passou É, muito mais rápido do que eu imaginava. Eu tenho aqui pelo menos mais umas 10, 12 perguntas que o pessoal mandou para você. nossa, Então eu vou tentar valendo, selecionar vai. algumas assim. O Rafael, por exemplo, ele mandou algumas perguntas. E aí tem uma aqui que ele pergunta que é mais ou menos algo do tipo: se sua arquitetura fosse um estilo musical, qual ele seria? Não sei se você Gente, consegue responder essa pergunta. olha, eu acho, cara, que
a minha arquitetura, o meu estilo musical, poxa, eu não sei te responder. Eu acho que seria um Não conjunto de sabe algumas músicas diferentes. Eu sou um exatamente. cara, eu sou um cara, eu vou falar uma coisa que algumas pessoas vão me julgar, mas eu gosto É. de sertanejo, eu gosto de forró, eu gosto da música clássica, eu gosto de MPB. Eu adoro Tudo. MPB, tá aí. Mas eu gosto também de um eletrônico leve, do putz, eu gosto de muita coisa. Seria o shuffle da playlist. Eu deixaria livre. Eu acho que quem tem que trazer o ritmo não sou eu. Eu tenho que sentir qual é o ritmo do meu cliente para poder entrar na dança, entendeu? Eu faria mais ou menos E, isso. e na sua casa, como que é a sua relação com a sua casa? O que você gosta de receber? O que você gosta de fazer na sua casa? Cara, eu adoro receber os amigos. Assim, nem sempre recebo a casa é pequena. Então, assim, eu recebo quando todos têm conforto. Agora, eu tenho percebido e sentido muito mais minha casa nesse momento. Desde que começou a quarentena, tipo, o tapete já tirei, pela praticidade, Hum. mas as plantas vieram para dentro da sala. Então eu criei quase como um altar onde todas elas estão, não todas, mas muitas estão ali. Eu gosto de ver a planta crescer, eu gosto de ver a orquídea que deu flor ou que está dando um broto, eu acompanho diariamente esse crescimento. Eu acho que é vida. E a gente precisa, nesse momento, de ocupação. Precisa do trabalho, precisa de coisas que nos tragam prazer, e são coisas simples como essa. Outro dia, a moça que trabalha em casa quebrou um galho da orquídea. Gente, eu fiquei tão chateado, eu queria chorar, porque eu estava acompanhando aquele crescimento, sabe? Gente, ela estava me acompanhando na quarentena. Então, assim, são coisas que eu gosto de notar. Eu gosto de ver a luz que nasce, a luz do sol nascendo. Eu gosto de ver da minha janela, aqui exatamente onde eu tô, eu consigo ver o nascer do sol e eu consigo ver também a lua. São coisas bobas, gente, mas que confortam, sabe? E que me traz um certo prazer. Pode ser bobo, mas é assim que acontece Não é nada comigo. bobo. Não é nada bobo. Nessa quarentena, o que eu mais gosto de fazer, eu tenho dois filhos pequenos, é acordar bem cedo, com eles sempre acordei. Consigo pegar o nascer do sol, que é incrível aqui de frente. Então, é uma coisa super simples, mas é super prazerosa, né? Eu compacto desses Ah, sem prazeres dúvida. também. Sem... E a O que gente que tem que você sonha saber em aproveitar a projetar? nossa casa. Desculpa, Sem fala, por dúvida. favor. Não, não, eu ia te perguntar, sim, tem que aproveitar a sua casa. Eu ia te perguntar, o que que você sonha em projetar que você não projetou ainda? Ai, olha, a Casa e Jardim fez essa pergunta também, me deixou muito pensativo a respeito disso. Eu acho que vieram duas respostas na minha mente naquele momento. Uma praça. Eu acho que seria incrível projetar uma praça para a cidade. E outro, que é o que eu respondi para Casa e Jardim, uma escola infantil. Porque eu gosto muito de trabalhar de materiais lúdicos, de ambientes lúdicos. Eu acho que a gente tem que estimular a criança a pensar, a crescer, a ser responsável desde cedo. Eu tenho um afilhado que tem 2 aninhos e meio e eu fiz o projeto dele, inclusive foi super publicado e tal, ficou lindo e todo pensando nisso, sabe? Quem ele vai ser? Como ele pode ser um pouco mais independente dentro de toda a dependência que ele tem? Então, eu acho assim, trabalhar com criança deve ser muito bacana. Fazer algo para criança deve ser muito bacana. No próprio programa eu fiz, né? Um quartinho de uma menina. E foi muito legal, cara. Foi super bacana. Eu fiquei com frio na barriga, porque eu falei, Hum. se ela não gostar, ela não vai sorrir amarelo. Ela vai falar que não gostou e vai chorar. E não tem o que fazer. Então, assim, eu gosto disso. Gosto desse desafio. Não, bem legal. Renato, a gente aqui ó, tem 2 minutos para o Instagram cortar a gente. Queria te agradecer super. Vou ficar devendo as perguntas para as outras pessoas aqui, infelizmente. Várias pessoas perguntando algumas coisas super legais. Eu vi que nossa live aqui estava com um monte de gente bacana. Um beijo para todo mundo que nos Obrigado, acompanhou. gente. Obrigado por De, terem cora... assistido. Fico de feliz. coração, eu queria te agradecer e deixar para você uma última mensagem. Assim, o que você gostaria de falar para os jovens, mais jovens que a gente que estão nos ouvindo, ou para os mais experientes, ou qualquer mensagem que você queira deixar para a gente terminar aqui nossa live? Bom, eu acho que tem que ser sobre esse momento, né? Paciência, responsabilidade, cabeça ocupada, sempre. A cabeça vazia não faz coisa boa. Então, acho que a gente tem que se ocupar. Controlar a ansiedade, controlar o coração, botar a cabeça para pensar. É o momento de fazer planos, planejamento para o futuro. Acho que vale a pena pensar nisso, Sem dúvida. né? Mais uma vez, agradeço. Queria deixar um beijo Obrigado. para todo mundo. Para quem perguntou se a live vai ficar salva, sim, ela fica salva 24 horas aqui. Depois ela vai para o nosso canal do YouTube.
no Color Mix Revestimentos. Lá tem todas as outras lives. Legal. De coração, super obrigado. Conta Obrigado comigo você. o que você precisar. Estou às ordens. E para todo mundo, espero que estejam bem em casa, de saúde. Fiquem em casa, se possível. E um super beijo até semana que vem. É isso Grande aí. abraço para Valeu, todo mundo. Arthur. Obrigado, Eu que cara. agradeço, Renato. Beijão, Valeu. um abraço. Até. Tchau, tchau. Tchau.